Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar em sua companhia nesta tarde, para entrarmos em plenitude juntos. E hoje nós trazemos aqui um assunto bem difícil da atualidade. Por que fatos extremamente violentos se tornam assuntos corriqueiros na vida das pessoas? O que acontece que deixa de impactar como deveria ser algo extremamente assustador e passa a ser só uma conversa, um bate-papo? O que acontece na atualidade? Para falar sobre isso, nós trouxemos um convidado querido, um amigo do coração, que é Nelson Tavares. Nelson Tavares é doutor, professor em Direito, palestrante e terapeuta, e vem bater um papo gostoso com a gente para esclarecer essas dores que são geradas na alma de tantas pessoas. Seja bem-vindo ao Plenitude, Nelson. Obrigado, Iraci. Muito obrigado pelo convite. Nelson, a gente vê tantos casos. Eu estava lendo uma reportagem, né, da Glória Pérez, uma entrevista que ela deu, e ela diz assim, que quanto mais violento, estarrecedor é um ato de crime, mais benevolente as leis se tornam. É isso? Não, acho que não é isso. Eu entendo a motivação dela, mas não entendo que seja assim. A própria Glória Pérez encampou um movimento, quando da morte da filha dela, tentando buscar o recrudescimento da lei. Leis mais duras, leis mais firmes de punição. E a gente entende que isso seja um movimento natural de todas as sociedades. Mas o direito mostra no mundo que essa relação entre penas mais severas e redução de crime, isso não é real, isso não é concreto. Um bom exemplo disso são os próprios Estados Unidos, que possuem pena de morte e são o país com a maior população carcerária do planeta. Poxa vida! Então, não há uma relação direta entre penas mais duras e pessoas não praticarem o crime por conta da pena que, em tese, pegariam. Existem criminologistas que vão dizer que quem pratica um crime, ele nunca pratica para ser pego, ele sempre acredita que não será pego. Então, ele não pensa na pena, ele não pensa na consequência, porque ele efetivamente acredita que não será encarcerado ou morto, enfim, por conta do ato que ele está praticando. E por que você acredita que em nossa sociedade as pessoas estão pegando esses atos, né, fatos tão estarrecedores, tão violentos, e conversando como se fosse um assunto corriqueiro, tipo troca de roupa, uma coisa... A gente pode abordar esse tema pelo aspecto jurídico, sociológico e também pelo espiritual. Falando primeiro do aspecto jurídico, o que vai acontecer? Nós temos um grupo de estudos que avalia as causas, particularmente de alguns crimes que têm, isso também é uma discussão, mas em tese, aumentado. A gente tem, nesta semana, a narrativa do anestesista que estuprou várias mulheres, em tese, né, porque uma já se descobriu, as outras estão ainda em processo de investigação. Nós temos feminicídios, aconteceram vários também essa semana. Enfim, homicídios, estupros, muitos crimes cometidos contra a mulher. A primeira tese que tem sido avaliada é que não há um aumento desse crime, desse tipo de crime. O que vem acontecendo é uma coragem maior das mulheres de expor esses casos e uma maior facilidade da sociedade em registrar. As pessoas que hoje ousam filmar,
como a equipe lá do anestesista ousou filmar. Sim. Antigamente, isso tinha sido resolvido internamente. O fato tinha sido identificado, o hospital teria demitido o anestesista e isso sequer chegaria às famílias. Hoje, a gente tem uma maior exposição desses fatos. Essa é a primeira tese. Não há um aumento, há uma exposição maior. A segunda questão é que a gente desnaturalizou, por exemplo, os crimes contra as mulheres. Antigamente, mulheres apanhar em casa era normal. As pessoas não se intrometiam nisso. As mães aconselhavam suas filhas a voltar para casa e seguir com seu marido, porque, afinal de contas, foi o homem com que ela casou. E hoje a gente vem desnaturalizando a violência contra a mulher. Razão pela qual isso aparece mais. E que bom que choca, porque chocar é uma evidência de que a gente caminha para uma maior moralização. Certo. E quais os comprometimentos no sentido psicológico, espiritual, gerado com isso? As pesquisas hoje, né, e o trabalho dos psicólogos vem mostrando que a consequência desse tipo de crime, de uma violência de uma forma geral, ela não afeta apenas aquele que foi vítima da violência. Falando ainda dos crimes contra a mulher sofre, óbvio, as consequências psicológicas, físicas, emocionais, mas os filhos desse núcleo familiar também sofrem. Os pais dessa pessoa, dessa mulher, também sofrem. Os entes queridos, de uma forma geral, sofrem. Quando eles são noticiados, as pessoas sofrem. Eu não tenho o hábito da TV em casa, mas no outro dia a gente ligou a TV, porque tinha uma questão de trânsito, eu olhei lá no aplicativo, o trânsito estava ruim, para a gente tentar entender, eu liguei a TV. E assim, as 5 primeiras notícias, todas de manhã, eram de violência, né? Como de praxe acontece na TV. E aí a gente, ouvindo as entrevistas, a gente percebe os familiares falando, né? E eu, que não conheço aquelas pessoas, saí naquele dia de ouvir aquelas coisas diferente. Então, toda a sociedade, de uma forma, sofre demais com a violência. E a violência contra a mulher, ela tem um efeito psicológico interessante. Não é a mulher que sofre violência, é o vulnerável. Então, assim, o idoso também se sente vulnerável, porque se aquela mulher foi vítima de um roubo na rua, eu que sou idoso, sou vulnerável, como é que eu fico? Então tem uma repercussão em cascata que a gente não consegue dimensionar. Ah, certo. Porque é algo que a gente vê que é muito dolorido, né? E a gente sabe quando há um fato, né, de tamanha violência, toda a família, toda a estrutura familiar, os filhos, as pessoas ligadas àquela pessoa se chocam profundamente e eu acho que isso gera marcas, isso gera muita dor e transtornos até psicológicos, né, para os que convivem com essa pessoa. Ainda que não seja regra, é muito comum que as pessoas reproduzam seus modelos familiares. Uma criança, um menino, né, que vê o pai praticando violência contra a mãe, as chances de ele também ser um homem violento nas suas relações conjugais são chances muito grandes. A menina, né, que vê a mãe apanhando, dificilmente, vivendo essa situação, também vai ousar romper com esse ciclo. É possível? Claro que é. Mas são paradigmas que são construídos de comportamento dentro desses núcleos familiares. E como eu disse, a vizinhança. Porque se eu estou na minha casa e estou ouvindo a agressão do meu vizinho contra a minha vizinha e nada faço, é porque eu já naturalizei esse processo. A gente vem fazendo um movimento contrário. Mas a repercussão ela é grande. Como eu disse, ela é psicológica, ela é emocional e ela é social. A quantidade de afastamento do trabalho irá ser uma coisa absurda. Mulheres não relatam violência doméstica muitas vezes, elas relatam acidente doméstico. Eu caí, eu quebrei o braço. E aí estima-se, porque esses dados são estimados, que cerca de 20% dos afastamentos de mulheres do ambiente de trabalho pode estar ligado à questão da violência doméstica, sem ser relatado como tal.
Caramba! Eu acredito que seja mesmo, porque a gente sabe que por tudo que a gente ouve, inclusive por atendimentos fraternos que a gente faz, É, né, não é uma questão de educação de classe social, porque a gente vê isso acontecer em todas as classes sociais, né? sim. Desde a pessoa mais ignorante até a pessoa mais culta. É, isso está muito forte ainda no ser humano, né? É. Tá. É porque não é uma questão de educação ou de recurso. Tem uma questão que é de ordem emocional, e também espiritual. Eu costumo dar um exemplo de uma aluna minha que tinha toda uma militância em torno do feminismo, e em sala de aula, às vezes, dava umas provocadas nela, brincando com ela queria falar, queria defender, né, essa Uhum. questão muito da mulher, dos direitos da mulher. Ela ficou sumida uns 2 meses, não havia assim, ela não frequentava as aulas por uns 2 meses. E quando ela voltou, a gente conversou e ela contou que um dia ela saindo, à noite, estudava à noite, ela foi abordada no ponto de ônibus por uma pessoa no carro que simulou, pediu uma informação, ela se aproximou e ele arrastou ela para dentro do carro. Meu E havia um Deus. outro homem lá dentro também, né? Eram 2 homens no carro. Eles quebraram a mandíbula dela, que fraturaram 2 costelas, ela ficou cheia Nossa. de hematoma, mas eles não conseguiram estuprá-la. Não conseguiram. Quando uma pessoa, do ponto de vista emocional, ela não se permite viver algumas experiências, é muito difícil aquele que quer praticar um ato de violência contra ela conseguir. É óbvio que isso tem um preço, e eu não estou nem dizendo que seja melhor ou pior, né? Sim. Porque quem resiste à prática de um estupro corre o risco de ser morta, né? Mas o que eu quero dizer é que nos casos em que a violência vai crescendo aos poucos, né, em que ela vem aparecendo e a permissividade, a tolerância com alguns atos vai permitindo que o agressor faça atos cada vez mais violentos, isso tem a ver com o aspecto emocional. É preciso que a vítima de qualquer tipo de agressão esteja muito convicta de que aquilo ali não pertence à sua realidade existencial, sabe? Uhum. Ela precisa impor limites. Esses limites precisam ser claros, eles precisam ser rigorosos. De que isso eu não aceito. Eu posso amar você, eu posso até precisar de você, mas isso eu não aceito. Eu prefiro passar dificuldade em outro lugar a viver esse contexto de submissão à violência. Então, se a pessoa emocionalmente não se permite passar por isso, ela está mais protegida contra esses atos. Certo. Isso do ponto de vista, digamos, psicológico e emocional. Mas tem um aspecto espiritual. Está no campo das provas de algumas pessoas passarem por atos de violência, passarem por agressão, e às vezes é muito difícil, porque está no planejamento reencarnatório dessa pessoa passar por aquela prova. O que eu acho que é importante dizer para quem vive a violência é que não está no seu planejamento viver a violência e aceitá-la. Você não precisa viver a violência e se submeter a ela. Está no seu histórico passar pela violência e se insurgir contra ela para que você possa se libertar disso. Entende? Mas, que é da vontade de Deus que você fique apanhando, sofrendo violência psicológica, violência sexual. Não, isso não existe no planejamento de ninguém. Acho que atualmente, né, existia uma frase assim: no relacionamento de homem e mulher, de marido e mulher, ninguém mete a colher. É. Então, quer dizer, podia bater, espancar, podia ser violência psicológica, o que fosse, que ninguém falava. Hoje é um crime de conivência. Sim. Você saber que está rolando uma coisa dessa embaixo do telhado do seu vizinho Isso. e não tomar uma atitude. Você coloca isso, interpreta isso como um passo evolutivo? Sim.
É verdade, quem tem consciência da existência de uma agressão e não intervém sequer fazendo, claro, você não precisa ir lá e colocar em risco a própria vida, mas você tem que telefonar para a polícia, você tem que fazer algum movimento, você Fazer tem que denúncia. gritar, tem que telefonar para a delegacia da mulher, alguma coisa. E hoje a gente tem um canal importante, que é o Disque Denúncia, que te permite fazer isso de maneira anônima, tá? Sob pena de responder por omissão de socorro, que é um crime também. O Livro dos Espíritos fala que as leis evoluiriam de acordo com também a evolução da humanidade. Sim. Quanto mais evoluída uma sociedade, mais evoluídas seriam também as leis daquela mesma comunidade. E sim, a gente vem hoje punindo atos praticados pela internet que antes eram tidos como naturais. Uma pessoa, a título de revanche, dispor de imagens que foram gravadas em intimidade num relacionamento, seja do ato sexual, seja de alguma questão de intimidade, e divulgar isso na internet, era feio, tinha do ponto de vista social uma recriminação, mas isso não era crime. Hoje é. Hoje é crime. Já é uma evolução, porque a pessoa passa a ter o seu nome na boca de todo mundo, né? E não tem consequência para ninguém que criou aquilo. Antes a gente tinha a ideia de que se eu participei daquela cena, ela foi consensualmente gravada, qualquer um dos dois pode dispor daquilo. Hoje não. Hoje a gente reconhece o direito à intimidade da pessoa, do casal. E se a intimidade é do casal, os dois precisam concordar com a liberação dessas informações, dessas imagens. Se isso acontece, essa escolha de maneira unilateral, é porque está havendo uma violação do direito, que a gente chama de direito da personalidade, de uma dessas pessoas. E isso hoje, mais do que dar indenização e tal, hoje é crime. Hoje é crime. Com o nome pornografia de revanche. Olha só. Tá? Então... É bom esclarecer muito bem isso para todos aqueles que estão com a gente nesse momento aí na programação, ouvindo, participando de uma certa forma, porque as pessoas não têm geralmente essa informação. Isso. Se deixam submeter a chantagens e coisa do gênero com o receio disso acontecer, não sabendo que ela tem uma proteção, que ela tem uma tutela. Jovens se suicidam por conta de exposição na internet, né? E isso que era, enfim, era bullying. Bullying já é uma evolução, porque antes era só zoação, não tem problema, isso todo mundo tem que aguentar, faz parte. Antes não existia nome para isso. Não tinha. Né? Então, a pessoa passava por situações na escola, colégio, faculdade, seja lá, qualquer um desses locais de educação, e falavam que estavam só falando, brincando, Isso. não sei o zoação. quê. Zoação e ponto. Hoje se tem nome de bullying e isso daí tem repercussão. Tem previsão legal, com repercussão. E às vezes não precisa ser só o bullying, o suicídio, mas o simples fato de eu ter que excluir todas as minhas redes sociais, porque eu estou sofrendo, né, um monte de represálias, hoje isso também tem a tutela legal, com a rubrica de suicídio virtual. A pessoa, não é que ela se mate fisicamente, ela tem que sumir. É como se ela estivesse morrendo para as redes sociais. Então, isso também é uma repercussão de proteção da norma legal para que essas pessoas tenham cada vez mais uma proteção justa, né, adequada. Uhum. E isso me remete-se para o Manuel Flamengo de Miranda. Eu gosto muito da trilogia que o Miranda tem, Psicologia do Divaldo Pereira Franco, Amanhecer de uma Nova Era, né, que faz parte de uma trilogia. Nessa obra, o Miranda fala que a gente vai ter cada vez mais a exposição da violência. Mas como a gente caminha para o mundo de regeneração,
isso pode parecer que tem um antagonismo, uma incoerência, mas como a gente caminha para o mundo de regeneração e os atos de violência são cada vez mais divulgados e tormentosos e tal? Bom, ele fala uma coisa que eu já disse. Isso hoje choca porque a gente vem caminhando para a moralização. Jesus foi morto diante de centenas de pessoas. E depois daquilo, todo mundo voltou para sua casa como se nada tivesse acontecido. Pessoas eram mortas em praça pública. Sim. Hoje, a gente vê uma violência contra animal na TV, choca as pessoas, revolta as pessoas. Isso é indício de moralidade, não se deixe enganar. A segunda coisa que o Miranda fala é que existem movimentos no mundo espiritual de resistência a esse mundo de regeneração. Aqueles que ainda se encontram resistentes à instalação dessa nova realidade vêm se mobilizando para praticar atos de barbárie o que não vai adiantar, mas com o objetivo de tentar impedir essa evolução. Então, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que a gente não se deixe assustar por tanta divulgação de violência, porque isso não significa violência crescente. É muito mais um ato de desespero da espiritualidade ainda sofredora que vem se colocando nesse sentido para tentar impedir a instalação desse mundo de regeneração. O que não vai acontecer, pelo contrário. A gente vai ter o aprimoramento das leis, a gente vai ter o choque das pessoas como uma forma de elas rejeitarem esses atos de violência e assim por diante. O fato de estar muito mais explícito a violência em si, você acredita que isso venha romper com aquela atitude liberal que a pessoa tem inconscientemente, né, de ir lá e cometer a violência? Isso vai surgir um freio? Eu creio que sim. Olha, um exemplo, a gente teve já divulgado, né, em TV, internet, muitos atos de racismo. Isso a gente já viu aos montes por aí. Há pouco tempo, em São Paulo, uma mulher praticou um ato explícito de racismo contra uma outra mulher que estava dentro do metrô. As duas estavam sentadas de costas, né, os bancos, uma de costa para a outra. Uma das mulheres, negra, tinha o cabelo um pouco mais volumoso, né, o penteado que ela fez, Sim. a maneira como ela aprendeu ficou um pouco mais volumoso, e por conta disso ela encostava o cabelo na pessoa que estava atrás. Eu já passei por situação assim, da pessoa ter aquele cabelão, senta atrás de mim, joga o cabelo assim, Isso. e de repente aquele cabelo parece no meu ombro. Então, isso é um ato, vamos dizer, de inconveniência social, o fato de você estar ali com alguém, seja com uma bolsa em cima de você, no metrô, cabelo, isso e aquilo. Isso pode ser, digamos, recriminado do ponto de vista, ou simplesmente sinalizado, que às vezes a pessoa não está nem percebendo que está incomodando. Mas fazer disso uma motivação para o racismo não pode. Aliás, praticar o racismo é injustificável. Então, ao invés de dizer, olha, seu cabelo está me incomodando, você pode tirar o cabelo e tal, ela começou a dizer, esse cabelo de negra, não sei reproduzir exatamente as palavras, mas enfim, ela fez daquilo uma motivação para uma ofensa. Isso poderia ter sido resolvido numa discussão, talvez com alguém intervindo, mas não. Né? Falando especificamente da sua pergunta, a gente teve uma mobilização dentro do metrô, em que as pessoas começaram a dizer, isso é um absurdo, começaram a filmar, isso é um absurdo, você não pode falar isso para ela e tal. Eles saíram do vagão e eles fecharam a estação do metrô de São Paulo. Nossa. E havia centenas de pessoas gritando palavras de ordem contra racismo e dizendo que não permitiriam, fizeram uma barreira humana para que aquela mulher não conseguisse sair até que a polícia chegasse, a fim de que facilitasse todo o processo de investigação. Então, sim, eu acho que as pessoas estão menos tolerantes para qualquer tipo de ato de violência. E isso não deixa de ser uma progressão, né, que acontece porque eu acho que isso passa a inibir um pouquinho a pessoa que tem em si uma agressividade
É. muito grande, né? O Emmanuel tem um texto muito bom, né, Psicografia do Chico, que ele vai dizer que há pessoas que praticam o bem pela consciência do bem, mas que a gente ainda precisa de leis rigorosas, indo lá para o início da sua pergunta, falando da Glória Pérez, porque muitas pessoas não praticam crime, não porque elas não desejam praticá-lo, porque elas têm medo da consequência. Isso, em geral, não reduz criminalidade, mas existem pessoas que estão nesse meio do caminho. Isso significa o quê? Que sim, é verdade. Leis mais duras podem ajudar algumas pessoas a conter os seus impulsos de agressividade. Com certeza. Nelson, vamos tomar um chazinho agora? Vamos. Então, é isso aí. Nós vamos para um chazinho gostoso e voltamos já já. Aguarde um pouquinho. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta aqui na nossa salinha para um bate-papo muito especial, muito gostoso. E, claro, com a sua companhia, com a sua presença. Nós, na nossa salinha do lado de cá, e você, na sua salinha, tranquilamente participando com a gente. Hoje nós estamos com um convidado querido, especial, você que está chegando agora, que não acompanhou a primeira parte do nosso programa, estamos aqui com o Dr. Nelson Tavares. Ele é professor em Direito, palestrante e também terapeuta. Então, nós vamos continuar aqui. Nelson, na comunidade Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, aconteceu algo essa semana que chocou muito, muito a todo mundo. Um casal, uma mulher tinha uma filha. A filha, então, com 9 anos, brincava ali na rua, tudo, e ela tinha o padrasto, né, que era o companheiro da mãe dela. Então, brincava na rua, todo mundo conhecia. De repente, a menina sumiu. Então, não apareceu mais. E aí, a escola ligava, olha, cadê a garota, né? Onde que tá? E a mãe falava, ela tá lá pro Ceará, na casa da avó. E dava uma desculpa. Ninguém mais encontrou a menina. A menina está com 11 anos, passou 2 anos trancada em cárcere privado em casa, sendo abusada pelo padrasto, e agora, com 11 anos, a própria mãe, com a ajuda do padrasto, foram fazer o parto dela em casa, para que ela não saísse. E aí, como dizem, deu ruim, tiveram que chamar uma ambulância, porque foi muito grave, levar ela para o hospital, tal, com 11 anos. A mãe diz que não sei de quem que era, a menina está fechada em casa, ninguém pode ter acesso, né? Não sabe de quem é. E fizeram um teste lá, o exame de DNA, e é um ato de pedofilia. Ele está preso. E ela disse que não, que ela nunca percebeu nada. A que ponto chega uma situação dessa e quais são os recursos que podem se tomar? Porque ninguém ouvia ela, os vizinhos ali do lado não ouviam a menina e era assim, proibida de sair, sempre fechado, e sempre saía era o casal, ela ficava trancada em casa. Apenas porque o parto foi mal sucedido que precisaram levar a menina para o hospital e foi aí que suspeitaram, né? Chamaram a ambulância. Isso, suspeitaram que havia alguma coisa. O próprio padrasto disse que ela havia sido estuprada por um homem e tal, fez ali uma narrativa estranha, desconfiaram e chegaram à verdade. Eu digo sempre que alguns profissionais que estão na linha de frente, eles têm que ter um olhar particularmente cuidadoso para alguns tipos de violência. Falando da violência contra menor, professores têm um papel fundamental.
pais percebem que filhos foram vítimas de ato de violência pela mudança de comportamento. Mas quando a causa da violência está na própria família, quem observa essa mudança de comportamento é esse professor, essa professora atenta, que estão percebendo que fulana tinha bom rendimento escolar, de repente passou a não ter. Fulana era alegre, de repente fica sozinha no recreio. Fulana vinha, não faltava aula nenhuma, agora ela tem faltado. E não é uma questão de perguntar só à família, o que está acontecendo? Ah, não, aconteceu tal coisa e tal. Então, pai e mãe hoje têm o dever legal de levar a criança para a escola. Ele tem o dever legal de garantir que essa criança, se ela não está indo bem, eles têm que dar assistência para que ela possa melhorar. Há a presença de assistentes sociais e, normalmente, de uma psicopedagoga no corpo, né, administrativo dessas escolas. E esses profissionais têm o dever de informar as autoridades competentes, o Ministério Público, ao Juizado da Infância, qualquer irregularidade ou dificuldade que esteja sendo observada. E se ficar claro que a família vem sendo conivente e tal, a investigação deve avançar no sentido de perceber se essa criança não está em risco social. Como a gente disse antes, antigamente ninguém metia a colher nesses assuntos, né? Exato. Hoje não, as escolas estão preparadas. Agora, depende de ter lá na ponta um profissional sensível a essas questões. Mas não são só professores, né? Não são só os vizinhos. É importante também que médicos. É muito comum que, nesses casos, existam complicações, né? Por abortos, por partos mal realizados. Chegou até lá, tem alguma coisa de estranha? Tem que encaminhar o caso. Então, a gente não tem muito o que fazer, porque é um fato que acontece dentro da casa das pessoas. E a inviolabilidade do lar tem a tutela da Constituição. Mas, em algum momento, a própria espiritualidade atua para que uma complicação, que na verdade é uma bênção na vida dessa menina, senão ela continuaria sob cárcere privado, sofrendo violência sexual, tendo filhos do próprio padrasto. Então, essa complicação, muitas vezes, é uma providência espiritual para que a gente tenha o caminho da libertação, para que ela possa encontrar pessoas que auxiliem. E, em geral, auxiliam. A gente não falou há pouco da equipe no hospital que realizava os partos, que denunciou o próprio colega de trabalho, o anestesista? Colocou em risco o próprio trabalho. Exatamente, porque é uma indignação que a pessoa está presenciando ali e que a pessoa se coloca no lugar do outro, né? Isso. Então, tem aquele movimento de indignação e tomar uma atitude. E a pessoa poderia até ter perdido seu emprego por ter gravado, feito Sim. aquilo, porque, de uma certa forma, veio expor também o nome do hospital. Expor o hospital, expôs a chefia, né? Então, não duvido que essas pessoas estejam hoje temerosas com os seus empregos. Mas, ainda assim, o fazem. E recebem um apoio popular muito grande, né? E esses fatos hoje repercutem muito rápido. A internet, né? O fato de ter muita câmera em tudo quanto é lugar, qualquer celular grava hoje, tem facilitado muito. Exatamente. No caso de criança, né, estar passando por situação de pedofilia, abuso do próprio pai, padrasto, tios, a pena aí ela não é amenizada. Não são penas altas, não tem de cor todas as penas para cada um desses crimes, mas o fato de serem praticados contra a criança, o fato de ser uma criança que está sob a sua responsabilidade, tudo isso vai aumentando muito a pena. A grande crítica que se faz hoje ao sistema penal é que esse homem pode ser condenado, por exemplo, a 40, 50 anos, e ele talvez não cumpra o tempo máximo de pena, que hoje é de 30. A gente tem um tempo máximo de encarceramento porque a gente parte da premissa, o direito penal parte da premissa, de que todos precisam ser ressocializados. A gente não tem a prisão perpétua.
Então, não adianta eu condenar alguém a 50 anos, que isso equivale a uma prisão perpétua, né? Sim. Então, a gente tem um tempo máximo e, de acordo com o comportamento, de acordo com uma série de fatores, ele pode não cumprir essa pena integralmente fechada. Ele vai progredindo o seu regime e indo cada vez mais, né, para a possibilidade de sair, né, para o regime semiaberto, para o regime aberto. A intenção da lei é boa, que é permitir a ressocialização. Queria falar sobre isso, assim, que é um outro tema, né? Não vamos entrar especificamente nisso, mas quando se fala de pena de morte, muita gente que é a favor da pena de morte, a doutrina espírita ilumina essa questão dizendo o seguinte: não adianta matar alguém como uma forma de pena, porque ele vai desencarnar e vai, do outro lado da vida, atuar da mesma maneira como vem atuando aqui. E vai reencarnar trazendo um trabalho de novo. O melhor momento de aprendizado de um espírito é quando encarnado. Não é à toa que Deus, na sua infinita sabedoria, previu a reencarnação como uma estratégia de crescimento, de evolução, de aprendizado. O mais adequado é manter este indivíduo vivo, apenado, ressocializando esse indivíduo. Exato. Então, não ter pena de morte, não ter prisão perpétua, são atos compatíveis com a proposta da doutrina espírita. É o que acontece no Brasil. Acontece que, para essa ressocialização acontecer, a gente teria que ter um sistema penal diferente. Não simplesmente ficar trancado Largado. lá, fazendo um treinamento de como ser pior. Exatamente. Então, assim, a lei é boa, de alguma forma. O que é ruim é o sistema prisional. O que é ruim é a maneira como se lida com esse encarcerado pós-encarceramento. O que é ruim é a maneira como essa sociedade permite que jovens em risco social cheguem a praticar crimes ao invés de ter políticas sociais que auxiliem esse jovem, que é coisa que o SEJA faz aqui, né? O projeto social do SEJA, que acolhe, que dá dentista, que dá psicólogo, que encaminha para estudar, que dá orientação moral na evangelização e tal, era alguma coisa que o Estado deveria estar fazendo. Com certeza. Né? Com certeza. Mas assim, a ideia de não ter uma pena de morte, de não ter uma prisão perpétua, é prevendo que esse indivíduo precisa ser reeducado, ele precisa ser ajustado para a sociedade. E do ponto de vista espiritual, isso é o ideal. Porque matá-lo significa apenas esperar a próxima encarnação em que ele virá com os mesmos problemas morais, Exato. acrescido pelo ódio de ter sido morto pelo Estado. Exatamente. Não resolve. E vai cumprir a mesma coisa se não fizer pior, né? Agora, quando há uma situação, né, onde crianças são envolvidas, a pena também é atenuada? Não, ela é aumentada. Agora, uma vez estabelecida a pena e ele começa a cumprir a pena, aí tem uma outra discussão, que ele tem bons antecedentes, tem bom comportamento, é réu primário. Isso tudo entra na conta do aumento e da diminuição. Certo. E estabelecida a pena, o cumprimento da pena, ele não precisa ser integralmente fechado. Ele foi condenado a 20 anos, mas ele não necessariamente ficará 20 anos preso, porque ele pode evoluir do regime integralmente fechado para o semiaberto, trabalhando de dia, voltando à noite, por exemplo. Ele pode ir para uma colônia agrícola, local em que ele fica um pouco mais livre, ele trabalha, ele fica ainda preso, né? Mas ele tem a liberdade de não ficar dentro de uma cela, de transitar, de trabalhar, tem um pouco mais de liberdade. São estratégias de transição. Então, independente do crime, ele vai ter direito à progressão. A lei que eu falei lá da Glória Pérez no começo previa que para crimes hediondos não houvesse progressão. A lei veio desse jeito e depois ela foi declarada inconstitucional. Porque se eu não permito a progressão, eu vou tirá-lo de um regime fechado, de isolamento absoluto da sociedade, para de repente abrir a porta e dizer, vai. Ele precisa de uma gradual readaptação. Voltar para o núcleo familiar, porque a gente sabe que muitos deles não são acolhidos de volta depois que são encarcerados. Exato. Buscar trabalho. Então, assim, jogá-lo na rua depois de 30 anos é fazer com que ele volte a delinquir. Então, a gente precisa... Tá? Então, independente do crime, ele tem direito, hoje isso é reconhecido, à progressão do regime.
O que não é assim, você está livre e vai embora. Mas a sua pena vai ser cumprida agora de uma forma um pouco mais branda, com um pouco mais de liberdade, visando, em tese, na própria ressocialização. Com certeza. No caso dessa menina, é uma criança, né, de 11 anos, que teve outra criança, quais os transtornos que podem ter gerado nela, né, por esses 2 anos de cárcere privado com abuso? O fato de esse crime ser praticado por parentes, com a conivência da mãe, é terrível. É terrível do ponto de vista moral e é terrível também do ponto de vista psicológico. O trabalho, né, de reestruturação do equilíbrio emocional dessa criança é urgente e é de difícil realização. Qualquer pessoa que passa por um ato de violência, ele tem consequências traumáticas muito graves. Quem passa por um roubo, né, quem passa por uma situação de que se chama, né, aí no popular, de sequestro relâmpago, essa pessoa fica com sequelas importantes. Ela se priva de sair, ela altera a sua confiança nas pessoas, ela tem receio do contato social, algumas desenvolvem síndrome do pânico, e daí por diante, as consequências são enormes. Imagina uma pessoa que passa por essa violência dentro de casa, violência essa praticada pelos próprios parentes. Nossa. Quem passa isso na rua ainda tem a ideia do isolamento em casa, que é ruim, né, porque pode gerar depressão, pode gerar síndrome do pânico, isolamento social, mas ele tem um espaço de acolhimento. Ele volta para casa e se protege. É como se ele tivesse protegido dentro de casa, né? Isso. Quem passa por essa violência praticada pelos próprios familiares não tem para onde correr. Não tem espaço de segurança. Não existe lugar em que essa pessoa vai se sentir segura. E é natural. Alguém que não se sente seguro, que está o tempo inteiro com medo, vai fazer o quê? Vai ficar agressivo, vai reagir contra essa realidade. Joana de Ângeles tem um livro muito importante lá no Plenitude, em que ela vai dizer... É o nome do programa. No livro Plenitude, em que ela vai dizer que toda pessoa é preparada psicologicamente para, vamos dizer, segurar um pouco das consequências de um ato de violência. Passei por uma violência, eu tenho mecanismos. Eu esqueço, é um mecanismo. Eu posso transferir, né, esse receio para uma outra situação. Enfim, há mecanismos. Mas esses mecanismos são limitados, eles não são infinitos. Então, chega um certo ponto que, ultrapassada essa barreira, as consequências são muito graves. E é isso, a gente tenta reestruturar, mas as sequelas são para a encarnação inteira. No caso de uma criança, por exemplo, no caso dessa criança, ela tem ali a mãe que era conivente e acobertava o crime do padrasto, né? Isso. Então, criminosos também. No caso de uma criança que não saiba, a mãe não saiba, e essa criança tenha um rompante desespero e acabe revelando, porque geralmente fica debaixo de ameaças, né? E a mãe não tome uma providência. Isso geraria uma falta de esperança, de justiça, enfim, de proteção para ela? Ou a própria Constituição determina que o dever primeiro de proteção da criança é dos pais. Mas ele é também da família, a gente vai largando. E é também da sociedade. E é também do Estado. Em algum momento, a proteção desse vulnerável, pode ser a criança, mas pode ser também o idoso, que a ideia lógica é a mesma. Em algum momento, essa pessoa vai ser protegida. Se a agressão está dentro da própria família, então a família não vai dar a proteção, pelo contrário, é o fator agressivo. Mas às vezes, família, que eu digo núcleo familiar, pai e mãe ali, mas às vezes tem alguém na família, uma tia, uma avó, alguém que vai sinalizar e que vai buscar a proteção dessa criança, desse idoso.
Mas se efetivamente ninguém na família fizer, é devido à sociedade. O vizinho, a pessoa que vai efetuar um serviço na casa e que observa alguma coisa estranha, né? E se a sociedade não fizer, o Estado tem que realizar. É isso. Quanto maior o comprometimento espiritual dessa pessoa, maior o tempo em que essa pessoa vai ficar submetida às dificuldades, né? A gente não está dizendo aqui que a doutrina espírita diz que alguém precisa sofrer, né? Que ela merece sofrer. Vou dizer diferente. Ninguém está dizendo que essa pessoa merece sofrer. Mas o sofrimento é uma estratégia de reconciliação com as leis de Deus. Isso significa que se está acontecendo, essa pessoa está passando por isso, é porque ela precisa, eu vou deixar isso quieto? De jeito nenhum. O Evangelho segundo o Espiritismo diz, é dever de todo mundo dar assistência àquele que precisa. Porque quem é que sabe o momento em que chegou a termo o sofrimento daquela pessoa? Se você denunciar para a autoridade que uma pessoa está vivendo e a pessoa lá que é responsável pela investigação não faz nada, pode ser que haja nas necessidades kármicas dessa pessoa que sofre a violência a continuidade daquele ato. Mas se não houver a necessidade de continuar sofrendo aquela violência, aquela dor emocional, com certeza a espiritualidade vai se movimentar para que alguma coisa aconteça e cesse aquele sofrimento. Tem um caso muito conhecido desse chamado Menino do Barril, não sei se você já ouviu falar. O menino foi mantido durante muitos anos dentro de um barril acorrentado. Meu Deus do céu. E ele ficava numa coisa meio um terrácio. O menino ficou ali anos. Até que alguém percebeu que o menino ficava dentro daquele barril muito tempo. E o que é aquilo e tal? E aí filmou, fotografou, não me lembro, e foi a autoridade competente, a delegacia, salvo engano, nesse caso, e disse, olha, eu acho que tem um menino que fica preso ali. E ele ficou ali por muito tempo. Então, assim, nenhum sofrimento dura para sempre. E qual é o termo disso? Isso depende de nós. A gente tem que estar atento. Não é fazer fofoca, ficar controlando a vida dos outros, qualquer coisa ter que alarmismo e tal, mas é ter um senso e orar, pedir a Deus inspiração para saber o que fazer. Se você tem receio de fazer, né, ir a uma delegacia e tal, porque também fazer a indicação de um crime que não existe, ele também é crime, é o crime de calúnia. Sim. Então, você faça uma denúncia anônima, por exemplo, ao Disque Denúncia. Isso vai ser encaminhado com o tato necessário. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A omissão não é um bom caminho. Eu fiz um atendimento, certa feita, de uma situação em que essa pessoa tinha um trauma muito grande sobre a vida sexual. Ela se casou, mas ela tinha desespero em ter relação sexual com o marido. E ela dizia que ela não sabia por que ela tinha esse pânico. E aí nós começamos a conversar, tal, e aí eu perguntei, né? Perguntei a ela tinha sido abusada por quem? E aí ela abriu choro, desesperada, num rompante muito grande. E aí ela disse que o avô dela que abusava dela, que a mãe saía, a avó saía todo mundo, e então ele abusava dela. E então, quando escutava falar que eles iam sair, a criança já ficava em pânico. Sim. Então, para ela, passou a ter... falar que alguém vai sair já é sinônimo de agressividade, né? de dor. E aí, um dia, ela escuta chegando a voz da avó, e ela consegue fugir do quarto que ela estava junto com o avô. E ela pula a janela e sai gritando, me ajuda, avó, não me deixa voltar lá dentro, vó, não sei o quê. Um desespero que nós. A avó olhou para ela, segurou ela pela mãozinha, levou ela para dentro novamente, entrou no quarto lá de volta e falou, volte lá e acabe seu trabalho.
Terrível, né? Isso ela foi lembrar no atendimento fraterno, porque isso é uma coisa que ela não lembrava, foi bloqueado. Tinha bloqueado. Então, ela tinha problema de relação sexual com o marido, ela tinha problema de quando saíam, de ficar sozinha, e ninguém descobriu o que era. E ela fazia terapia, tudo. Então, o que está armazenado, né, na alma dessa pessoa e em que pode se tornar depois. Então, o fato de a gente tomar uma atitude, da gente denunciar, é um socorro. Sim. A criança tem dificuldade de falar sobre abuso sexual porque ela não sabe o que é sexo. Ela não tem consciência do que está acontecendo. Ela sabe do desconforto, ela sabe da dor emocional, da dor física, mas ela não verbaliza porque ela sequer tem consciência sexual do que representa aquele ato. Então, a gente diz, mas por que não falou? Porque ela não tem consciência do que seja sexo. E é como, por exemplo, sei lá, torcer o braço de uma criança que ela sabe do desconforto daquilo, mas ela não tem nome para aquilo, ela não verbaliza aquilo de uma forma clara. Exato, sabe? Com certeza. Então, quem tem maturidade e responsabilidade em ver e coibir isso é a família. Mas para deixar assim, como fala final, eu acho que a gente não pode esquecer a fala de Manuel Filomeno de Miranda, de que a violência hoje é muito evidente. Mas duas coisas. Elas sofrem uma superexposição midiática, porque isso ainda vende. Há compatibilidade de quem está lá na ponta recebendo esse tipo de notícia. E outra, isso vem acontecendo porque há um movimento de resistência da espiritualidade, né, do astral inferior, para que isso venha acontecendo, mas o número de pessoas boas e que buscam a justiça em todos esses casos, ele vem sendo cada vez maior e a gente espera o momento em que o bem vai ser em número maior do que o mal, como promete a doutrina espírita para um mundo de regeneração. Nelson, obrigado pelas suas palavras finais, obrigada pela sua presença novamente no nosso programa. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. E para que você tenha uma semana de muita paz, leve o programa de hoje para a reflexão. Acesse também lá no YouTube a nossa playlist, que tem temas fantásticos. Então é isso. Para a sua semana de paz, de amor, deixamos aqui para você um beijinho cor-de-rosa. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.